Como você vai vender imóvel na holding familiar sem ter dor de cabeça com o fisco? É o que eu tenho para te passar nesse vídeo aqui de hoje. E olha só isso, essa é uma dica que vale R$ 530 mil. E sabe por que ela vale isso? Porque foi isso que ganhou a minha aluna Norma na primeira holding que ela fez. A primeira holding que ela fez, ela ganhou R$ 530 mil. E ela aprendeu isso no primeiro curso online de holding familiar que ela participou. Por quê? Porque logo de começo ela entendeu a missão que nós temos na ordem dos preferidos, que é a missão de gerar retorno para o cliente sobre o investimento dele. Essa é a missão imprescindível de quem é membro da ordem dos preferidos. Agora, imagina só, eu não sei se você aí acredita nisso. Se eu tivesse no seu lugar, eu estaria desconfiando, falando assim, não, fala sério, R$ 530 mil de honorários na primeira hold que ela fez? Isso é lorota. E eu no teu lugar estaria pensando a mesma coisa. Cara, porque ninguém paga mais de R$500 mil só porque o cara deseja fazer uma hold. Isso, cara, é verdade, isso não existe. E a questão é, sim, ele paga, mas não é só porque ele deseja fazer uma holding. Ele paga isso porque com esse investimento dele de R$ 530 mil, esse mesmo cara vai ganhar mais de R$ 12 milhões. Sabe o que isso significa? Isso significa o seguinte, que ele teve um enorme retorno sobre o investimento dele. Mais precisamente, se a gente for pegar ali os números, são 2.164% de retorno sobre o investimento dele, de lucro que ele obteve com isso. E sabe por quê? Porque ele passou a ter um profissional que tem domínio de como faz para vender um imóvel dentro da holding familiar dele. Deixa eu te explicar isso mais detalhadamente. Vamos lá. Quando você monta o sistema de holding familiar e pensa em venda de imóvel, a primeira coisa que você tem para fazer é absolutamente nada. Você não tem nada para fazer. Por que você não tem nada para fazer? Porque quando você monta o sistema de holding familiar, você está lidando com o acervo patrimonial da família. Então, você não está lidando com algum bem imóvel que a pessoa está vendendo ali. Se ela estiver vendendo ali e for negócio, você vai tratar em negócio. Se ela estiver vendendo ali e vai vender já, esse imóvel que vai vender já não vai entrar no sistema de holding familiar, porque é bobagem entrar, é mais jogo vender rapidamente. Mas o cliente, ele quer saber o seguinte, e um dia, se eu quiser vender um dos meus imóveis que agora está na holding familiar, é fácil de vender? Como faz para vender? E eu vou te falar, existem pelo menos quatro formas de você vender imóvel dentro de uma holding familiar. E a resposta para a pergunta qual é a melhor forma depende. Depende. E depende do que é o que nós vamos estudar hoje aqui, junto com cada uma das formas que a gente vai aprender. A primeira delas é reduzir o capital social. Quando você reduz o capital social, o que você faz? Você cria na empresa uma dívida de pagar aquele valor que foi reduzido com os sócios. Então, vamos ver. Se a empresa tem um capital social de 1 milhão, você vai reduzir em 700 mil, a empresa vai ter 300, ela tem que dar um jeito de pagar 700 mil para o sócio. E normalmente esse jeito de pagar é tirando um dos imóveis para dentro, você já reduz no exato valor do imóvel, retira do patrimônio da pessoa jurídica, entrega de volta para a pessoa física e aí ela vende esse patrimônio. Legal. Se ela vender isso, tá? Talvez você precise de uma cláusula de call option para poder fazer isso, porque talvez a pessoa que trouxe o imóvel para dentro não seja mais o mesmo dono, aí não vai ter direito à imunidade de TBI. Esses são detalhes que você vai aprender dentro do curso online de holding familiar, fica tranquilo com isso, beleza? Agora, esse cenário é bom? Depende. Vamos pensar em duas hipóteses diferentes, vamos pensar em dois cenários diferentes. O primeiro imagina só que o imóvel que estava na declaração de imposto de renda da pessoa física por R$300 mil, agora a venda desse imóvel vai ser feita por R$1 milhão. Se ele tirar da pessoa jurídica e levar para a pessoa física, ele vai pagar um ganho de capital em cima de R$700 mil. 15% em cima de R$700 mil, vai pagar R$105 mil. Beleza? Ok? Num cenário B, uma hipótese B, esse imóvel estava dentro da pessoa física por R$1.200.000, entrou na jurídica por R$1.200.000 e agora ele baixou o preço.
tá? Desvalorizou, vale 1 milhão. Cara, qual é o ganho de capital incidente nisso? Zero. Não vai ter ganho de capital nenhum. Legal? Então, o imposto de renda vai ser zero. Se vai ser zero, pô, nesse caso está valendo mais a pena vender na pessoa jurídica, ok? Porque não vai ter nada para pagar de imposto. Agora, a segunda hipótese é você vender o imóvel diretamente pela própria pessoa jurídica. E aí tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a classificação contábil desse imóvel na pessoa jurídica é como propriedade para investimento. E aí a carga tributária vai ser 15% de imposto de renda, mais 10% do adicional de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, que vai dar 34% do valor da venda. Olha isso, que louco. Aliás, do valor da venda não, do valor do ganho de capital, da diferença entre o valor da aquisição e o valor da venda. Essa hipótese é ruim? Não, depende. No cenário A, por exemplo, onde o imóvel entrou por 300 e agora vai vender por 1 milhão, cara, 700 mil reais de capital, 34% sobre isso é muito mais do que os 105 da pessoa física. Vale mais a pena a primeira hipótese. Agora, no cenário B, 34% em cima de zero, porque não tem ganho de capital, porque agora o imóvel desvalorizou, pô, vale mais a pena vender na pessoa jurídica, entendeu? A terceira forma de vender é mudar a classificação contábil. Ao invés de vender como propriedade para investimento, é você vender como estoque. Tá? E o que muda nisso? A diferença é que não tem mais o tal do ganho de capital, mas você não pode fazer isso de imediato, você só pode fazer isso depois de 3 anos, por causa da imunidade do ITBI que você obteve quando esse imóvel entrou na holding. Qual é o lance nisso aqui? Veja só, agora você vai ter imposto de renda, você vai ter CSLL, você vai ter PIS, vai ter COFINS, mas a base de cálculo dos 2 primeiros não vai ser mais sobre o total da venda, vai ser sobre 8%. Então, custo, a alíquota efetiva vai ser de ali quase 5,93%. Isso é bom? Cara, depende. Por que depende? No cenário A, onde o imóvel entrou por 300 e vai sair por 1 milhão, pô, não tem ganho de capital, isso vai sair R$ 73.700 mais barato do que fazer na pessoa física. Pô, parece que vale a pena. Já no cenário B, cara, vender o imóvel direto pela pessoa jurídica, já que não tem ganho de capital nenhum, o imóvel se desvalorizou. Agora, se você tiver que pagar, por exemplo, R$ 59.300, que é a carga tributária total, pô, não vale a pena. Vende pela hipótese 2. O problema dessa hipótese 3, mesmo no cenário A, é que essa situação ainda é muito polêmica dentro da Receita Federal. A boa notícia é que polêmica hoje, há 2 anos atrás, nem polêmica era, tá? Nem polêmica era. Era certeza contra o contribuinte. Agora está avançando um pouco, mas ainda é polêmica. Eu não faria. Legal? Porque coloca o cliente em risco. A quarta hipótese é você dividir essa empresa, fazer uma cisão dessa empresa, e aí você vai ter que pagar ITBI na hora que cindir a empresa para mandar para a empresa nova, a cindida, ok? Legal, mas ITBI é 3%, aí vai ter toda aquela base de cálculo da hipótese anterior e mais 3%. Ou seja, a alíquota efetiva vai ser de 8,93%. Isso é bom? Depende. E depende do quê? No cenário A, onde o imóvel entrou por 300, vai ser vendido por 1 milhão, ok? O que acontece? Toda essa base, R$ 89.300, vai significar R$ 43.700 a menos do que vender, por exemplo, na pessoa física. Já no cenário B, em que o imóvel teve uma desvalorização, cara, isso vai ser mais caro do que naquela primeira hipótese, de vender diretamente pela pessoa jurídica, que estava no cenário 2. Legal? A conclusão que você tem aqui, a partir de agora, é o seguinte: qual é a melhor forma de vender? Depende. Por quê? Depende de quê? Depende do momento que você vai vender, da lei que vai vigir na época. Isso tudo que eu estou te falando são as leis de hoje. Depende da época em que for feita essa venda e dos entendimentos da Receita Federal da época que for feita a venda. O cliente, o que é importante para o cliente? O cliente precisa ter a paz de espírito que a pessoa que ele contratou para fazer a holding dele, no dia que ele for vender, ele pode procurar essa pessoa e falar assim: o que eu faço? Que ela tem a resposta, porque ela sabe fazer, ela domina o assunto. E como isso tudo você vai passar a dominar a partir do curso online de holding familiar, que começa na segunda-feira que vem, ok? Então tudo que você precisa fazer agora é dar uma olhada aqui nesse vídeo, estudar um pouco ele e se preparar para o curso online de holding familiar, que começa na segunda-feira. Eu penso que o grande ativo que você passa a ter é saber como resolver. Cara, isso é um ativo que ninguém te tira. Ninguém te tira. E não é porque você vai saber fazer holding. É porque você vai ser alguém
E além de saber fazer holding, cara, você está na ordem dos preferidos. E na ordem dos preferidos, você vai aprender a lidar com a manutenção da holding e apoiar o cliente depois da holding já feita. Você aprende a fazer isso. Então, eu quero que você veja agora com seus próprios olhos. Lembra que eu falei da Norma aqui no começo do vídeo? Eu quero que você veja com os próprios olhos ela mencionando como foi essa primeira holding que ela fez e quanto ela obteve com isso. Então, era muito difícil eu acreditar que eu ia começar a trabalhar e já levantar valores que eu demoraria tipo 4, 5 meses para conseguir junto ao judiciário. A primeira holding que eu fechei foi de R$530 mil. A primeirinha, lá atrás. A prateleira vai começando a se formar. Quando você vê, você fala, nossa, como eu evoluí, né? Cara, isso é incrível. Mas isso não é tudo. No sistema de holding familiar, uma das cláusulas mais importantes que tem é o usufruto, beleza? E o que acontece se você esquecer de colocar o usufruto? Ou pior, o que acontece se você não souber a forma certa de fazer o usufruto? Por isso que eu vou postar um vídeo no meu Instagram explicando em detalhes exatamente isso. Holding sem usufruto, risco total, beleza? Eu quero que você assista esse vídeo no meu Instagram para poder aprender a lidar com isso e nunca na vida errar com isso. O que você tem a fazer agora é, aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link do meu Instagram e lá no meu Instagram, se você não me segue, começa a me seguir, ok? Se você já me segue, maravilhoso. Mas além de me seguir, você tem que ir lá no meu Instagram e clicar lá onde está escrito seguindo, você tem uma setinha para baixo e coloca lá como, me adiciona como favorito, adicionar a favorito, que aí é certeza que esse vídeo vai chegar para você, beleza? Faz isso agora, não perde tempo. Aqui na descrição do vídeo tá o link do meu Instagram. Eu te encontro então no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.